A Jovem Pan vai agora até o Japão ao vivo com o repórter Daniel Lian. Daniel, que horas são aí? Aqui, bom dia. Muito bom dia, Tiago, bom dia a você, bom dia a todos, 8h41 também, só que da noite. Já estamos aqui no período noturno em Tóquio, capital do Japão, uma noite bastante chuvosa por aqui. E o governador do estado de São Paulo, João Dória, também está por aqui e está fazendo aí diversas reuniões e também encontros em busca de investimentos para o estado de São Paulo. E é com ele que nós iremos conversar neste instante. O governador está aqui ao nosso lado. Olá. Bom dia, governador, para os ouvintes aqui, boa noite. Bom, bom dia e boa noite ao mesmo tempo. Um grande prazer estar falando com vocês na Rádio Jovem Pan, nesta manhã e aqui já à noite. E um programa intenso realizado aqui com empresas japonesas, investidores, bancos e também com áreas de governo. Governador, empresas necessitam de regras claras para investimento, o país precisa disso, o Estado também. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que há a possibilidade da criação de um imposto sobre operações financeiras. Como é que o senhor, como governador do Estado de São Paulo, vê uma situação como esta? Em relação a investimentos, isso pode atrapalhar ou não a questão de investimentos e também sobre a reforma tributária, a importância de uma reforma tributária. Parece até que os governadores já vão apresentar de forma conjunta uma proposta para o Congresso. Daniel Lian, aproveitando para cumprimentar o Tiago, o Sami, o Bruno e os ouvintes e os internautas também aqui da Rádio Jovem Pan. Primeiro, em relação a imposto, absolutamente contra. O Brasil não precisa de mais impostos, o Brasil precisa de mais eficiência. Não adianta mudar o nome do imposto para justificar o imposto. Eu tenho enorme respeito pelo ministro Paulo Guedes e a sua equipe, e não perderei o respeito por ele, mas o apoio de São Paulo ele não terá para a criação de um novo imposto em hipótese alguma. Volto a dizer, o Brasil precisa de eficiência de gestão e não mais imposto sobre a população. O exemplo de São Paulo, para não dizer que estou fazendo uma crítica e não realizando, o governo de São Paulo reduziu impostos no ICMS do combustível de querosene da aviação civil, e isso proporcionou o aumento, o incremento de 408 voos para São Paulo, gerando mais empregos, mais oportunidades e mais impostos também. Retiramos o ICMS sobre verduras, legumes, embalados, zero, não temos mais imposto nenhum, e outras iniciativas. Fizemos também um incentivo alto, uma redução gradual para cada R$1 bilhão e 400 empregos diretos, uma redução gradual do ICMS. Ou seja, mesmo diante de uma situação econômica de pouca, eu diria, previsibilidade, nós estamos aqui de forma responsável, não criando impostos, não aumentando impostos, e ao contrário, reduzindo, e o que fizemos até agora só aumentou o volume de consumo e proporcionou geração de empregos. Então, não terá o apoio de São Paulo e não terá o meu apoio também, não só da bancada de São Paulo na Câmara Federal e no Senado, como também o meu total desacordo, embora, repito, eu continue respeitando e confiando no ministro, mas essa iniciativa não terá nenhuma ressonância conosco. Em relação à reforma tributária, hoje nós tratamos com o nosso líder por telefone, o deputado Carlos Sampaio, e também com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com um conference call com o secretário Henrique Meirelles, que está aqui conosco, e nós temos uma posição conjunta dos 27 governadores, os 27 secretários da Fazenda, Daniel Lian, com uma propositura que vai ser apresentada por sugestão feita hoje pelo deputado Rodrigo Maia, conjuntamente no Senado e na Câmara. Tiago, o governador de São Paulo, João Dória, está aí na escuta, aberto para perguntas a vocês aí na bancada. Bom, governador, bom dia. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou passar para o Samidana. O senhor começou a falar sobre impostos, ele já se agitou aqui. Diga Samidana para o governador João Dória. Bom dia, governador. Boa noite para você que está em Tóquio, aqui para os nossos espectadores e ouvintes. Bom dia. Bom, concordo contigo, não tem espaço para aumento de carga tributária, mas gostaria da sua opinião sobre a forma que os impostos são cobrados no Brasil. Porque uma questão é
a alíquota, que é alta, a gente tem que buscar a redução, competitividade. Agora, o Brasil tem uma jabuticaba. A maior parte dos países da Europa, os Estados Unidos, se cobra imposto no destino. No Brasil se cobra parte da origem, parte do destino, enfim, é um processo caótico que aumenta a burocracia, aumenta a ineficiência. Como você vê essa questão e mais? Tem alguma ação para reduzir esse custo, essa complexidade de entendimento dos impostos? Sami, primeiro você tem toda a razão. Isso é tão grave que nas nossas viagens internacionais, essa é a quinta que nós fazemos, invariavelmente os investidores colocam isso como dificuldade para a consolidação de investimentos. Não foi diferente aqui no Japão. O Daniel participou, Daniel Lian acompanhou hoje algumas das reuniões que fizemos e em todas elas, não em algumas delas, em todas elas os investidores japoneses se queixam da complexidade de impostos no Brasil. Inclusive sobreposição, complexidade, o custo da administração de impostos é muito elevado. Portanto, você tem absoluta razão. E não são só os japoneses que reclamam, os alemães, os ingleses, os americanos, os chineses, há uma reclamação generalizada. E os brasileiros também. Portanto, a reforma fiscal, a reforma tributária é essencial para acabar com essas sobreposições e adotarmos um modelo mais prático e mais funcional, onde você cobra o imposto aonde você consome o produto. E não há essa dualidade, como você colocou, e que, repito, é muito ruim. Por isso, a proposição complementar, vamos dizer, a essa proposta da reforma tributária, extraída por unanimidade, o que é um caso raro em se tratando de Brasil entre os 27 governos estaduais. Uma boa coordenação do ex-ministro e nosso secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, que tem muita credibilidade pelo conhecimento e pela experiência e pela maturidade também de todos os secretários, os outros 26 secretários estaduais. A simplificação tributária é essencial para as empresas brasileiras, micro, pequenas, médias empresas e as grandes também, e fundamental se quisermos atrair novos investimentos para o Brasil de maneira perene e sem esses percalços que a inexistência de uma reforma tributária podem provocar. Governador, temos mais um minuto para a gente encerrar nossa entrevista. O senhor, inclusive, conversou com a governadora de Tóquio e um dos assuntos, a questão da Amazônia, que virou um tema dessa conversa no primeiro dia da missão do senhor aí ao Japão. De que maneira o senhor acha que os japoneses, os estrangeiros, de uma certa maneira, de uma maneira geral, estão encarando esse problema que o Brasil enfrenta? Tiago, é um problema de imagem internacional para o Brasil. Vamos ser sinceros e vamos falar a verdade. No nosso encontro com a governadora de Tóquio, que é uma política experiente, vivida e de enorme reputação aqui no Japão, a primeira pergunta que ela nos fez no encontro foi sobre as queimadas e o controle do desmatamento na região amazônica. Obviamente que nós defendemos, eu estou aqui no exterior, eu tenho que defender, eu tenho a obrigação de defender o Brasil. Essa é a minha missão, além de defender São Paulo, que é o estado que eu represento. Mas não, eu diria, a imagem do Brasil ficou bastante comprometida depois desses episódios. Aqui no Japão, na Europa, fortemente, mais fortemente, também nos Estados Unidos e um pouco também na China, onde nós tivemos há 3 semanas. É preciso resgatar e reposicionar a imagem do Brasil, parar com a beligerância, evitar conflitos, porque isso não cria só um problema junto aos defensores do meio ambiente, Tiago. Cria problemas junto às empresas, aos bancos, aos fundos de investimentos. Há um efeito multiplicador muito negativo em relação ao Brasil. A minha recomendação é que o governo brasileiro dê um passo atrás, reposicione a sua comunicação, o seu diálogo, principalmente com os países europeus, para que retaliações, e repito, não são apenas potenciais retaliações de ordem governamental. São limitações impostas pelas empresas. As empresas têm as suas definições claras de proteção ambiental. As empresas japonesas aqui são altamente comprometidas com a proteção ambiental e não compram produtos de países que não respeitam o Protocolo de Paris ou países que apresentam, vamos dizer, eu diria, um pouco controle sobre questões de desmatamento,
e descontrole ambiental. Então, é preciso que o Brasil tenha humildade, dê um passo atrás. Eu espero até que o ministro Ricardo Salles, que há pouco tempo fez até uma boa palestra aí em São Paulo na semana passada, mais conciliadora, um pouco mais calma, siga dentro dessa linha para o reposicionamento da imagem internacional do Brasil nessa questão. Governador, muito obrigado. Daniel, bom trabalho para você aí. Bom dia a vocês aí, boa noite aqui para a gente e para o governador também. Boa noite a todos aí, bom dia.